Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a On The Way. Você sabe, nós somos uma comunidade adventista e a cada semana o nosso objetivo é que você juntos possamos viver, escrever, construir uma nova história com Deus. Obrigado também a você que nos acompanha através da nossa transmissão. Você sabe que você é parte da nossa comunidade também. A gente hoje tem o encerramento da série, a série Aliança. Nós começamos falando sobre a aliança de Deus no Éden, com os primeiros seres humanos, falamos um pouquinho da aliança de Deus com Noé, depois com Abraão, a aliança no Sinai com o povo de Israel, falamos também sobre a aliança com Davi, a esperança do Messias. Na semana passada a gente teve uma programação linda, em homenagem, celebrando as mulheres, e hoje a gente encerra essa série, a série sobre a aliança com o tema da nova aliança. A Bíblia fala muito dessa questão, desse aspecto, a nova aliança. Eu sei que nós já oramos, mas mais uma vez eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos para que o Espírito Santo nos liderasse nesse momento tão especial. Bom Deus e Pai, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela Tua presença. Que o Teu Espírito esteja conosco, fale ao nosso coração e à nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu e a Vanessa, a gente teve a oportunidade de passar um tempinho ali juntos no momento da semana e a gente foi assistir um seriado. A gente tem alguns seriados que a gente gosta, esse é um seriado de comédia, um seriado curtinho, tinha 22 minutos o episódio, e a gente estava assistindo o seriado, a gente sabia já que era a última temporada, e a gente foi surpreendido nesse seriado, pela morte de um dos personagens. E aquilo deixou a gente assim em choque primeiro, né? A gente não esperava isso, e depois a gente se emocionou. Eu olhava para a Vanessa ali limpando os olhos, limpando as lágrimas, eu também ali com os olhos ali marejando. E que interessante, né? Que curioso, talvez você já tenha passado por isso, assistindo um filme, vendo uma série, alguma coisa, e de repente ali, de alguma forma, uma morte é retratada e você talvez ali se sensibilizou. Creio que a maioria aqui que assistiu Titanic, eu vou lá atrás agora, né? Titanic, na cena ali, né, do protagonista ali, quando ele vai morrendo, eu sei que muitas pessoas ali precisaram de algumas caixas de lenço, né, para conter a emoção daquela situação. E é curioso, né, como é que a gente se emociona vendo um filme, vendo uma série, e aquelas pessoas que estão ali encenando, né, não estão sofrendo, não estão morrendo de verdade. É apenas uma encenação. Eles estão, inclusive, sendo muito bem pagos, né, para aquilo. É claro que tem toda uma técnica, né, tem um enquadramento da imagem, tem uma trilha sonora bem emocionante, e a gente vai e se emociona, e muitas vezes a gente chora. 2 semanas atrás, aqui nesta igreja, nós tivemos um memorial service, né, um serviço fúnebre, de uma pessoa muito querida pela outra comunidade que vendeu esse prédio para a gente. E eu vim aqui para participar, e eu me emocionei. Não era uma senhora que eu tinha um relacionamento muito grande, eu interagi com ela algumas vezes e eu me emocionei vendo aquela homenagem, celebrando, né, a vida daquela mulher. A igreja estava cheia, acho que eu nunca vi essa igreja tão cheia. Aqui os bancos estavam todos cheios, todos tomados, várias cadeiras ali de fora estavam aqui dentro, todo o estacionamento estava cheio, tinha uma outra fila de carros, foi muito emocionante, muito impactante. E eu me sensibilizei, me emocionei. Eu estava sentado ali onde está o Saulinho ali e o Yuri, no som, dando apoio. Eu me emocionei com a memória, a celebração da vida daquela senhora que descansou. Nessa semana também a nossa comunidade, né, sentiu e sofreu mais uma perda, uma pessoa também que descansou no Senhor. E a gente se emociona, a gente se solidariza com a família. A gente também tem ouvido várias informações de pessoas sofrendo no Brasil e a gente se sensibiliza, a gente chora. Interessante que, talvez, essa conexão que a gente tem, essa sensibilidade que a gente tem quando a gente presencia a morte de alguém, talvez seja pela lembrança de que a morte faz parte da nossa realidade. A morte está presente na nossa vida. A gente já nasce e a gente passa toda a vida na expectativa e sobre a sombra da morte. Eu vou direto para o texto de Romanos, no capítulo 5, verso 7, e Paulo dá uma informação muito direta e muito clara sobre a morte. Por que nós experimentamos a morte? Por que a morte faz parte da nossa realidade? Ele diz assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
O que a Bíblia fala para a gente a respeito da morte é que sim, a morte faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade, mas tem uma razão. Nós vivenciamos, experimentamos e sofremos com essa realidade por conta do pecado. A razão de nós morrermos, a razão de nós observarmos a vida nascendo e morrendo, é como resultado direto da entrada do pecado no mundo. E a Bíblia fala sobre o pecado em vários livros, vários autores falam sobre a ideia, o conceito de pecado, mas basicamente o pecado é a desconexão que existe entre o ser humano e Deus. O afastamento do homem da fonte de vida de Deus causa e traz resultado da morte. Nós sofremos com a morte porque existe o pecado, é simples assim. Enquanto houver pecado, nós vamos viver constantemente com essa realidade da morte. A morte vai ser presente na nossa vida, vamos viver sobre a sombra da morte, vamos sofrer, vamos ficar em luto, porque ela é uma consequência direta da nossa desconexão com Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto sobre a morte é que ela é inevitável. Do ponto de vista humano, não existe nada que eu e você podemos fazer para evitar a morte. Não existe dinheiro, você pode ser uma pessoa bem rica, bilionária, trilionária, você ainda vai viver e experimentar a morte. Não existe plano de saúde, o melhor plano que você puder comprar, participar, ele não vai te ajudar a evitar a morte. Não existe nenhuma dieta, nenhum tipo de alimentação, nenhum tipo de estilo de vida que vai fazer com que você consiga se desviar da realidade dura e triste e cruel da morte. E também a Bíblia fala disso de diversas formas, em vários livros, mas eu gosto muito de como o livro de Jó traz, de forma até um pouco poética, essa realidade de que nós não podemos evitar a morte. No capítulo 14, verso 12, é dito assim: o homem, que nasce de mulher, ou seja, todos os seres humanos, vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Essa aqui é a nossa realidade. A morte ela não pode ser evitada. E de forma poética, a Bíblia diz assim que a nossa vida é como uma flor, que ela nasce, ela floresce, mas aos poucos ela vai murchando até que morre. É como uma sombra passageira, que você vê a sombra ali, ela de repente ela até é grande, mas aí com a direção do sol essa sombra vai encolhendo, até sumir. Uma forma poética da Bíblia, dos escritores bíblicos, falarem de uma realidade triste e dura. Eu e você, do ponto de vista humano, não podemos evitar, não podemos nos desviar da realidade dura e triste da morte. Ela faz parte da nossa experiência. Ela é o resultado do pecado e nós não podemos evitar. Cedo ou tarde, eu e você vamos experimentar a morte. Se Jesus Cristo não voltar antes, eu e você vamos passar por essa situação. E um terceiro aspecto, e aqui também dentro da perspectiva humana, não tem nada que você podemos fazer do ponto de vista humano para fazer com que a morte ela não seja algo definitivo. A morte, do ponto de vista bíblico, ela é definitiva. E aqui existem várias filosofias, e Platão, um dos grandes filósofos, ele tenta, de repente, na sua tentativa de amenizar essa situação e a realidade da morte, ele diz assim que não, na verdade a nossa existência, ela compreende o nosso corpo, a matéria, a parte física e também nossa alma. Então a morte, na verdade, ela só representa a morte do nosso corpo, mas a gente continua existindo de alguma forma. E aqui várias tradições religiosas elas vão tentar explicar isso de formas diferentes. Algumas tradições vão falar que você morre e você vai para o inferno. Outras falam que você morre e você já vai para o céu, vai para a glória. Outras vão falar que você morre e você fica num período ali de provação, purgatório. Outras vão falar que você morre e, dependendo do que você fez nessa terra, você vai reencarnar numa situação melhor ou numa situação pior. Existem várias formas humanas de tentar justificar, racionalizar a morte e tentar trazer um pouquinho de esperança para a gente. Vai ter pessoas que vão falar assim, depois que perderam, sofreram com a perda de algum ente querido, de que não, mas a pessoa ainda está aqui com a gente, eu sinto a presença dessa pessoa. Mas, de acordo com a Bíblia, o ponto de vista bíblico da morte é que, dentro da nossa perspectiva humana, a morte é definitiva. Quando você morre, você permanece morto. E o próprio livro de Jó, no mesmo capítulo, no final, diz assim: mas o homem morre,
e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus deixarem de existir, nenhum deles acordará, nem será despertado do seu sono. Jesus corrobora essa ideia. Ele fala que, de fato, a morte ela é como se fosse um sono. Não tem atividade. A Bíblia fala muito sobre isso. Eclesiastes fala que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Em Salmos é dito também, Senhor, alguém pode por acaso te louvar quando morre? Então, mais uma vez, a realidade que a Bíblia apresenta sobre a morte é que a morte, da nossa perspectiva humana, ela é definitiva. Quando você morre, você deixa de existir como pessoa. Basta agora só a memória das pessoas que ficam. Essa é a realidade da morte. E como é que a gente soluciona, então, esse problema que nós temos, né? Um problema da morte. E eu e você não temos nada que a gente possa fazer. A solução para a morte está para além da gente, para além dos nossos recursos financeiros, do nosso intelecto. Não tem nada que a gente possa fazer. Mas essa série, a série da aliança, e a gente viu que a morte é um resultado do pecado. A série sobre a aliança e todas as alianças que a gente viu na Bíblia, elas trazem para a gente justamente esse conceito de que Deus se interessa por mim e por você. Mesmo sabendo da nossa rebeldia, mesmo sabendo da distância que existe entre Deus e nós, seres humanos, Deus, Ele vai ao nosso encontro. Intencionalmente Deus quer se relacionar com a gente. Ele quer diminuir essa distância causada pelo pecado. Ele quer acabar com o resultado maior do pecado, que é a morte. E agora sim a gente vai para o primeiro verso. No livro de Hebreus, no capítulo 8, nós lemos o seguinte nos versos 8 e 9. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastei deles. A Bíblia fala que Jesus, que Deus, Ele tem um plano para resgatar a humanidade. Ele tem um plano para diminuir essa distância causada pelo pecado. É a aliança. E Deus propõe agora uma nova aliança. É interessante que esse texto ele foi escrito a gente acredita que tenha sido Paulo, mas ele faz uma referência a um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 33, ele vai dizendo como é que é essa nova aliança. Ele vai descrevendo. Eu não sei se a gente tem aí o texto, Saulo. Ok, não deu tempo de copiar o restante do texto. Mas a nova aliança a gente encontra aqui no livro de Jeremias, no capítulo 31, a partir dos versos 33 até 34. E aqui eu estou sem óculos, né? Mas vamos lá. Jeremias 31, 33, diz assim. Estou no livro de Jeremias, capítulo 32, por isso que eu não estou enxergando. Jeremias 31, 33 e 34. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém aos seus irmãos, dizendo, conhecei o Senhor, porque todas as pessoas me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A nova aliança que é apresentada no Novo Testamento por Paulo, o escritor da carta de Hebreus, é uma referência a uma aliança que a gente encontra no livro de Jeremias. E Jeremias, no capítulo 29, ele começa dizendo que ele está escrevendo uma carta para os líderes que estavam no exílio, para os sacerdotes, para os profetas. E essa carta chega também para Daniel. Daniel é contemporâneo do profeta Jeremias. E Daniel também está no exílio. Ele está lá em Babilônia. Ele recebe essa carta. Ele começa a estudar, porque ele tem uma série de visões sobre o final dos tempos, o período que a gente está vivendo agora. E ele fica ali muito, muito perturbado com aquela visão, e ele não consegue entender, e ele ora, ele se humilha, ele jejua, ele fala, Senhor, olha, eu quero aqui pedir perdão pelo meu pecado, pelo pecado do povo, eu preciso entender qual é essa mensagem que o Senhor tem para o final dos tempos.
Ele começa a estudar a profecia, começa a estudar esse texto de Jeremias. E ele vê lá uma profecia sobre os 70 anos. E ele começa a falar, eu creio que é isso. Então, essa profecia está conectada com a profecia de Jeremias. São 70 anos, e em 70 anos, então, o povo vai ser reunido novamente. Todos os povos que estão espalhados, o povo de Israel vai ser de novo reunido. E aí Deus manda um anjo. Enquanto Daniel está orando, Deus manda um anjo. E o anjo começa a explicar para Daniel, então, essas profecias. E agora, aqui a gente tem uma profecia muito, muito bonita, muito específica, com vários números, várias datas, né? A profecia das 70 semanas, ou então das 770, né? E a gente tem um período de 490 anos, e o anjo explica que existem 3 grandes eventos que vão acontecer nesse período, e tem as datas, e você tem que fazer as contas, e é muito interessante. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar o pastor Tiago, ele vai te ajudar aqui. Pode me procurar também, aqui toda a liderança da igreja, faz parte da nossa identidade, essa compreensão, essa busca pelo tempo do fim, as profecias relacionadas ao final dos tempos. E aqui o anjo fala, Daniel, vão acontecer 3 coisas nesse período de 490 anos. A primeira coisa é que a ordem para a restauração de Jerusalém vai acontecer. Vai acontecer em 49 anos, a partir da data do decreto para a reconstrução, a cidade de Jerusalém, o templo serão restabelecidos. Esse é o primeiro evento. Depois, um próximo evento que vai durar um período de 434 anos, que vai dar lá no ano 485, 483 ou 483, Marcelo, 483 ou 485? 480, não, começa em 457, mas o período vai lá para 483. Aí nesse período, 483 anos, a gente vai chegar no ano 27 da era cristã, que acontece então o ungido, a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus, o batismo de Jesus acontece no ano 27. E aí tem mais uma semana que sobra. E ele diz que na metade dessa semana o ungido será morto. Interessante a expressão que acontece ali no livro de Daniel, a palavra no hebraico, no original, a palavra karat. E se você lembra dos primeiros episódios dessa série, você vai lembrar que dos termos usados para essas alianças que eram feitas, especialmente aquela aliança com Abraão, onde Deus ele corta um animal no meio e ele passa ali no meio dos animais. É a expressão karat, cortar, berit, aliança. E aqui é dito no texto de Daniel que o ungido, que no Novo Testamento a palavra é a palavra Cristo, o Cristo seria cortado. No metade da semana. Desses 3 eventos, o mais importante é justamente o sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, a nova aliança, de acordo com a Bíblia, de acordo com o profeta Daniel, de acordo com o profeta Jeremias, de acordo com o apóstolo Paulo, provável escritor da carta de Hebreus, a nova aliança, ela é uma aliança melhor, é uma aliança maior, porque a garantia dessa aliança é o próprio Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é a garantia da nova aliança. Não é mais um animal, não é mais um sacrifício de um animal, agora é o sacrifício do próprio Deus encarnado. Não é mais um sangue de um animal inocente, é o sangue inocente do Filho de Deus. Por isso que Jesus Cristo, quando ele faz a cerimônia da Santa Ceia, ele diz para os seus discípulos, olha, este sangue agora é o símbolo da minha aliança. O sacrifício de Jesus Cristo é a garantia da nova aliança. A aliança nova, ela é melhor e maior, porque não é agora um sacerdote humano apenas, que é o mediador dessa aliança. É o próprio Filho de Deus, o sumo sacerdote. Ele é o mediador, ele também é o sacrifício. Essa é a nova aliança. E essa é a solução para o maior problema que eu e você temos. Essa é a solução para o problema que assola a humanidade. A morte de Jesus é a solução para a nossa morte. É a morte de Jesus que nos dá vida. Deus, talvez de forma até curiosa, irônica, usa a morte para dar a vida. E em Jesus, nós podemos entrar na nova aliança. Os aspectos dessa aliança são interessantes, como nós lemos aqui no livro do profeta Jeremias. O sonho de Deus para a humanidade, para restabelecer esse relacionamento, para acabar com o problema da morte, ele tem algumas etapas. E a primeira delas é, eu vou colocar a minha lei na mente e no coração do povo. A lei de Deus, e aqui a palavra no original é Torá,
compreendem um conjunto de leis, mas especialmente as 2 tábuas, os 10 mandamentos. Esses mandamentos que agora estavam numa pedra dura, o sonho de Deus é que eu e você agora tenhamos a sua lei, a sua vontade expressa na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter, que a nossa vida reflita a imagem, o caráter e a semelhança de Deus, que a sua lei possa estar na nossa mente, que a sua lei possa estar no nosso coração. O segundo aspecto dessa aliança, nós lemos aqui no capítulo 31, a partir do verso 33. Não mais ninguém vai precisar ensinar alguém, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Essa nova aliança, o sonho de Deus é que todos tenham um relacionamento com Ele. Esse é o sonho de Deus, mas muitas vezes não é o nosso. Porque muitas vezes a gente é seletivo nas pessoas que a gente quer que façam parte do povo de Deus, que façam parte do corpo de Cristo, que façam parte da nossa comunidade. Mas o sonho de Deus é que todos. O que a gente vê no capítulo 9 do livro de Daniel, quando ele fala sobre o ungido que ele vai vir e será cortado, ele fala que ele vai fortalecer a aliança com muitos. Deus, ele não é um Deus exclusivo de um grupo de pessoas. Deus é o Criador de todas as pessoas, de toda a humanidade. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos se salvem. Isso é o plano de Deus. E a gente precisa partilhar o plano de Deus, o sonho de Deus. Tem que ser também o meu sonho, o seu sonho, o sonho dessa igreja, dessa comunidade, que todas as pessoas estejam preparadas e prontas para a volta de Jesus. Não apenas as pessoas que eu tenho relacionamento, não apenas as pessoas que eu tenho intimidade. Deus quer todos. Porque o sonho de Deus, a nova aliança diz que Deus vai ser o Deus deles. Todos farão parte. E esse último aspecto é que Deus não mais vai se lembrar das nossas iniquidades. Aqui uma outra palavra para o pecado. Isso tira um peso, da gente. Porque eu não sei você, mas eu sei as coisas erradas que eu já fiz, e às vezes faço, e que às vezes talvez vá fazer ainda de novo. Isso é um peso que a gente tem, que a gente carrega. Mas a promessa da nova aliança em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus e no sangue de Jesus, é que vai chegar um momento em que Deus não mais vai se lembrar das nossas iniquidades. Nós seremos restaurados. Assim como a morte vai deixar de existir, o pecado, a maldade no nosso coração também vai deixar de existir. E esse processo começa em aceitarmos a aliança, aceitarmos Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. E orarmos pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a termos a sua lei na nossa mente, no nosso coração. A gente não guarda a lei de Deus para sermos salvos, para fazermos parte da aliança, não é isso. A aliança de Deus, ela parte da graça, é Deus que nos dá, a gente não faz nada para merecer. E uma vez que a gente entra nessa aliança, que a gente aceita o sacrifício de Jesus Cristo, começa esse processo de restauração da imagem e da semelhança de Deus, colocando a sua lei na nossa mente e no nosso coração. Assim seremos um povo, Deus será o nosso Deus. Assim a gente não vai precisar, em algum momento, quando Jesus voltar, a gente não vai precisar mais fazer evangelismo, pregar sobre Jesus, pregar sobre Deus, porque todas as pessoas, todos os povos conhecerão a Deus, do menor até o maior. E Deus não se lembrará mais das nossas iniquidades, porque não haverá mais pecado. Não vai ter mais problema, não vai ter mais dificuldade. A gente começou um momento do louvor lendo no livro de Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Essa é a nossa grande esperança. Essa é a nossa grande esperança. Eu quero chamar o grupo de louvor para cantar com a gente essa última canção. E a gente vai cantar junto, a gente vai cantar em pé. Essa canção que fala dessa esperança no dia que você, todos nós, vamos ter a oportunidade de nos ajoelharmos diante de Deus. E todos nós vamos cantar, toda língua vai confessar o nome de Jesus, o santo nome de Jesus.